do Senhor, crianças! Turminha dos juniores, sejam todos bem-vindos. Sabe, criança, vai se dar o início agora, tá certo? De mais um trimestre maravilhoso, que tem como tema da nossa lição História de Fé e Coragem. Eu, tia Osana, vou estar mais uma vez com vocês na nossa EVD em Casa, isso mesmo. E antes de começarmos, criança, a nossa aula, eu te convido agora a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus? Vamos, crianças, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai querido, entre na tua presença para te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia, para te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pelo Senhor ter se feito presente no nosso trimestre passado. E eu sei que nesse trimestre, Senhor, não vai ser diferente. Então faço mais uma vez um convite muito especial, que tu, ó Deus, venha se fazer presente nesse trimestre que está começando agora. Quero te apresentar, Pai querido, cada tios e tias do departamento infantil. Nos ajuda, nos capacita cada dia mais. Quero te apresentar cada criança que irá assistir essa aula. Quero te apresentar, Pai amado, cada lar. Chega, Senhor Jesus, resolvendo aquilo que eles não estão conseguindo resolver. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço. Amém! Coisa boa, né, criança? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Isso mesmo, crianças. Está começando mais uma aula maravilhosa. E agora vamos louvar, agradecendo a Deus. Vamos lá? Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Isso mesmo, criança. Já louvamos e agora a tia vai dizer para vocês, tá certo? O nosso título da lição. Isso mesmo, criança. O nosso título da lição, tia vai dizer agora para vocês, que já está aqui do meu lado, tá certo? Que diz assim, ó. Noé, um pregador ousado. Tia vai dizer mais uma vez. O nosso título da lição diz, Noé, um pregador ousado. E agora, crianças, eu quero que vocês repitam junto comigo o nosso título da lição. Vamos lá? Título da lição, criança, como é que diz? Noé, um pregador ousado. Isso mesmo, crianças. E agora, crianças, eu quero que vocês peguem as suas Bíblias. Vamos pegar as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quem não souber, peça ajuda para quem está aí perto de vocês. Por enquanto, vocês estão procurando, tia louva o corinho e fala assim, ó. Deus me fala pela Bíblia, quero escutar. Quero escutar. Você também ouviu? Deus me fala pela Bíblia. Quero aprender. Quero aprender.
Você também quer? Oh, coisa boa! Então vamos sim aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Olha só, crianças. Tia vai dizer primeiramente na Bíblia, tá certo? Depois tia vai colocar o cartaz, que diz assim, tá certo? O para memorizar se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que diz assim, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E agora, crianças, tia vai colocar o cartaz aqui do meu lado. Tia vai ler mais uma vez sozinha e vocês vão prestar bastante atenção, tá certo? O nosso para memorizar, crianças, se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Criança, nesse versículo, tia vai dizer algo sobre ele. Vocês vão prestar bastante atenção. O que se ganha em pecar? Hein? O que nós ganhamos em pecar? Nós ganhamos a morte eterna. Quando nós pecamos, criança, nós ganhamos a morte eterna. Ficamos o quê? Separado de Deus. Mas Deus tem a solução, que é a vida eterna. Para isso, criança, para isso é necessário, tá certo? Aceitar o presente enviado por Deus, quem é? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tia vai ler mais uma vez, tá certo? O nosso para memorizar e em seguida vocês vão dizer junto comigo. O nosso para memorizar se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E agora, crianças, chegou um momento muito especial. Que é o momento? Isso mesmo, crianças, chegou o momento da história. Isso mesmo, crianças, chegou o momento da história. Vamos todos ficar bem quietinhos para aprender, tá certo? Criança, nos dias, tá certo, de Noé, as pessoas viviam, sabe como? Sem temor a Deus, fazendo coisa que entristeciam o coração do nosso Criador. Deus viu que a natureza humana, criança, era má continuamente. Então o Senhor anunciou ao servo Noé que enviaria um dilúvio sobre toda o que? A terra. Como uma forma, criança, de castigar o homem por conta dos seus pecados. Isso mesmo. Deus ia enviar o quê? O dilúvio sobre toda a terra, pois era uma forma de castigar o homem por conta dos seus pecados. Crianças, Noé era um homem correto
e sempre obedecia, sabe a quem? A Deus. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que cada dia nós vemos que obedecer ao nosso Deus. Por causa disso, criança, o Senhor resolveu livrá-lo do mal que planejou trazer sobre a terra. Foi aí que Deus mandou que Noé construísse, criança, uma grande arca para sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O homem de Deus fez a sua parte, anunciou, certo? A todas as pessoas, crianças, da sua época, que Deus enviaria, sabe o quê? O dilúvio. O projeto de Deus, criança, não era destruir a humanidade, jamais. E sim de trazer o quê? A regeneração sobre a terra. Já que o pecado do homem era grande diante de Deus. A terra, o povo, estava numa situação que Deus ficou triste, o seu coração ficou entristecido com o que o povo estava fazendo. Então foi por isso que Deus, criança, ele fez isso. Ele enviou o dilúvio, tá certo? Para o quê? Por causa do quê? Corrigindo, dos pecados das pessoas. E durante aquelas pessoas todas que estavam ali, Deus viu quem? Noé e a sua família. Olha, criança, mas infelizmente, tá certo? As pessoas não ouviram a mensagem que Noé não quiseram o quê? Obedecer. E por causa disso, criança, eles sofreram, sabe o quê? As consequências. Isso mesmo. Foi através da sua escolha. Noé fez o que Deus mandou, anunciar que vinha um dilúvio. Mas eles não quiseram escutar e sofreram as consequências da sua escolha. Naqueles dias, criança, Deus ordenou que os animais entrassem na arca de 2 em 2, cada um, tá certo, criança? Conforme a sua espécie, macho e fêmea. Imagine, crianças, que cena maravilhosa, né? Aqueles animais entrando. Escutaram quem? A voz do seu Criador. E cada um entrou dentro da arca conforme a sua espécie, né? Macho e fêmea. Crianças, a arca deve ser muito grande para caber bastante bicho dentro dessa arca, não é verdade? Noé fez tudo de acordo com Deus mandou. Uma grande quantidade de animais, crianças, entraram em um grande que? Embarcação, do jeito que está aí na figura aqui do meu lado. Muitos duvidaram, zombaram de Noé, da sua fé. Outros achavam que ele estava, olha, até louco, ficando louco. O tão esperado dia, criança, isso mesmo. De repente, o céu escureceu e a chuva veio sobre a terra. Choveu durante 40 dias e 40 noites, crianças, sem parar.
todas as fontes de rio, tá certo, criança? Transbordaram por toda a parte, até que as águas cobriram, tá certo? Mais altos montes. E assim, criança, todas aquelas pessoas e animais que ficaram fora da arca, criança, morreram. Do jeito que está aí na figura. Somente, criança, a família de Noé que estava dentro da arca que se salvou, porque eles escutaram a voz do Criador e obedeceram. Por enquanto as pessoas estavam dizendo que Noé era louco, que isso não ia acontecer, porque não chovia, cai aquela neblina. Então as pessoas acham que ele estava o quê? Ficando louco. Mas, criança, quando nosso Deus, ele fala, ele cumpre com sua palavra. Olha só, a sua família passaram mais de 1 ano, criança, dentro da arca. Olha só. Eles passaram dentro da arca mais de 1 ano. Quando eles saíram da arca, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foram construir um altar ao Senhor e ofereceu um holocausto que subiu com cheiro suave aos céus. Criança, é assim que Deus quer que nós façamos, que cada dia mais nós viemos o que? Prestar o nosso louvor, a nossa adoração, que ela venha com um cheiro suave, sabe? Até o céu. E as misericórdias divinas, criança, dada, sabe quem? Aos obedientes. Isso mesmo. A misericórdia divina é dada aos obedientes. Por isso, criança, que nós temos que obedecer. Tem um corinho que diz: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Olha só, temos que obedecer ao nosso Deus com alegria. Noé, criança, era um homem justo, reto, que andava com Deus e se tornou, criança, um pregador ousado. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que cada dia mais nós vimos o quê? Andar com nosso Deus. Isso mesmo. E que também nós, criança, fale do seu amor para aquelas pessoas, tá certo? Do jeito que Noé foi um pregador ousado. Assim Deus quer, criança, que nós também seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, criança, Deus abençoou a Noé e a seus filhos e diz assim, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu faço uma aliança com vocês. Nunca mais, criança, ele ia enviar o dilúvio para destruir a terra. Deus, ele fez o quê? Uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais ele ia destruir a terra, tá certo? Com o dilúvio. Então ele fez o quê? Um arco celeste. Quem já viu um arco-íris? Simbolizando, sabe o que, criança? A aliança com Deus. Por isso que quando aparece, é Deus mostrando que ele não vai mais destruir, tá certo? A terra com água.
difícil, criança, para os seus filhos serem diferentes. Temos que ser, criança, diferente daquelas pessoas que não têm Jesus. Os filhos de Noé era difícil ser diferente do mundo, que ninguém fazia o quê? A vontade de Deus. E Deus quer que nós façamos a vontade dele. Olha, crianças, existem pessoas, tá certo? Que não obedecem à palavra de Deus. E pelo fato que essa pessoa faz isso, nós não podemos fazer, porque é errado. Quando nós desobedecemos ao nosso Deus, é pecado. Então foi por esse motivo que Deus mandou o dilúvio, porque a terra estava à misericórdia. E Deus só viu quem? Noé e sua família. No meio de todo aquele povo. Porque Noé, ele amava Deus. Noé, ele obedecia a Deus. E Deus se alegra, criança, quando nós amamos a Ele cada dia mais. Deus se alegra, criança, quando nós obedecemos a Ele. E olha, criança, se uma pessoa faz uma coisa errada, você não vai fazer também. Temos que rejeitar o quê? O pecado do mundo. Isso mesmo. Se alguém vir com alguma coisa, você, olha, tem que rejeitar. Dizer que Deus não se agrada disso. Porque o nosso Deus, criança, é santo. E a palavra do Senhor, do nosso para memorizar, foi bem claro nessa lição, né? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o presente gratuito de Deus, criança, é a vida eterna. É só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Então, crianças, que vocês possam ficar com essa história de hoje linda, maravilhosa. Que vocês venham entender, criança, que tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, crianças, é pecado. E o nosso Deus, ele fica triste quando nós fazemos coisas que desagradam a Ele. Porque quando nós fazemos coisas, criança, que desagradam a Ele, é assim que o seu coração fica. Como diz, fica o quê? Afastado. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos. Significa afastado, estão da glória de Deus. Aquelas pessoas estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. E criança, Deus quer, criança, que você faça coisa que agrade a Ele. Sabe por quê? Eu e você fomos criados para a sua glória. Fomos criados para adorar a Ele em espírito e em verdade. Esse foi o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós somos criados para o quê? O adorá-lo. Bendizer a Ele. Louvar, que significa elogiar. Por isso, criança, que nós somos feitos com esse propósito de adorá-lo a Ele em espírito e em verdade. Durante tudo isso que aconteceu, Deus, ele viu em Noé. E dessa forma, criança, Deus quer ver na tua vida. Deus quer te ver, criança. Uma criança obediente. Uma criança que leva a palavra de Deus. Uma criança que diz não ao pecado. Criança, Deus, ele quer ver isso. De mim e de você. Tá certo? Que você fique com essa história maravilhosa. Nunca se esqueça que devemos obedecer e dizer não ao pecado. E agora, crianças,
eu te convido a louvar junto comigo, tá certo? Então vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Vamos, crianças, ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor Jesus? Deus mandou os animais de 2 a 2 pelos casais. Vai entrar na arca, vai entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Tinha elefante? Tinha. Tinha macaco? Tinha. Tinha gatinha? Tinha. Tinha ovelhinha? Tinha. E muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Deus mandou os animais de 2 a 2 pelos casais. Vai entrar na arca, vai entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Tinha leão? Tinha. Tinha cachorrinho? Tinha. Tinha vaca? Tinha. Tinha cavalinho? Tinha. E muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Deus mandou os animais de 2 a 2 pelos casais. Vai entrar na arca, vai entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Tinha pato? Tinha. Tinha galinha? Tinha. Tinha passarinho? Tinha. Tinha porco? Tinha. E muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais. Na arca de Noé. E assim, criança, te encerra a nossa EVD em casa. E agora te convido mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos orar, agradecendo a Deus? Vamos lá, crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai amado, pelo Senhor ter se feito presente em nossa aula. Quero agradecer a cada criança que vai assistir. Senhor Jesus, quero te apresentar cada lar, cada tios e tias. Toma a frente de tudo em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Somos gratos a Deus por tudo. É o que eu te peço, Pai amado, e desde já te agradeço para todos sempre. Amém, crianças? A paz do Senhor. Até domingo, assim se Deus nos permitir. Tchau!